A gente começa com um vídeo de Igor Pereira. O que é que você acha? Não, Renato, vamos falar primeiro da partida em geral, porque aí dá para deixar Você quer o vídeo do jogo do Maringá, então? Isso, pode deixar ele pausado só para a gente falar um pouquinho também dos números da partida e tal, antes de ir propriamente para o João, vídeo. Deixa eu Eu falar tô mais aqui um na pouco. live, viu? O Paulo Paiva perguntou ali, porque minha câmera tá com um problema, eu tenho que reiniciar o computador e desistir. E eu tô jantando também. Só para poder explicar para o pessoal que está assistindo a gente, como a gente vai fazer, João fez esse trabalho aí de fazer essa análise do jogo, scouts, ele vai dar um foco também em Igor Pereira mais tarde, que foi uma peça-chave nesse time, está sendo, na verdade, também, né? Até para o Náutico abrir o olho aí. Eu sei que é muito difícil você fazer a renovação com o jogador durante a temporada, assim, é uma decisão que uma hora precisa ser tomada, mas também não é fácil, tá? Você às vezes cai em armadilha. Talvez o Igor Pereira tenha uma quantidade de jogos já razoáveis, quantidade de jogos, e você já possa tomar uma decisão um pouco mais sensata. Mas eu lembro que quando o Henderson, João, fez os primeiros jogos assim, eu fiquei encantado com o Henderson e pensando aqui comigo, eu já pensava assim, pô, tem que renovar com um jogador desse. E depois a gente viu que o Henderson virou um jogador assim, mal utilizado nos jogos, porque de fato não estava atuando bem. Apesar que recentemente eu tive uma informação que o Anderson está passando assim por um momento conturbado na vida particular dele, e muita gente acredita isso, a ele não está conseguindo uma consistência no time, tá? E faz sentido, tá, gente? E, infelizmente, a gente até esquece que a vida não é só futebol, né? A vida tem outros elementos, e às vezes até coisas mais simples tiram o foco da gente do trabalho. E no caso de Wenderson, eu consigo imaginar, não vou citar aqui o que é, mas eu consigo imaginar ele perder o foco porque é complicado. Mas o programa de hoje, a gente vai fazer da seguinte forma. Como foi 2 tempos assim, muito diferentes um do outro, com o primeiro tempo assim sendo magnífico do Náutico, acho que foi um primeiro tempo que não é referência nem só para o Náutico na Série C, nem só para o Náutico na temporada, eu diria até que é referência do campeonato. Assim como o Atlético fez bons jogos no ano passado e virou a referência técnica, tá bom que aqui a gente está falando só de 45 minutos, né? Vamos ver se o Náutico vai tornar isso uma rotina. Mas o que o Náutico apresentou no primeiro tempo contra o Maringá é algo que você não costuma ver na competição. Geralmente, a Série C tem um nível mais abaixo, é mais burocrático, um jogo mais feio. E a gente viu o Náutico botando a bola no chão, conseguindo fazer jogadas, criando muito. Então, naturalmente, ia ter uma divisão, porque o segundo tempo foi muito ruim. Então, João, ele vai tentar aqui trazer análise, primeiro dando um foco muito grande no primeiro tempo, tá? E depois a gente vai tentar fazer uma separação para analisar o segundo tempo. Porque o segundo tempo vai ser apontando mais erros, vai ser um tom mais crítico, e eu acho que vai ser interessante a gente fazer essa divisão. E aí, Adson, eu achei até engraçado que esse jogo, acho que com 2 vídeos, a gente conseguia fazer meio que uma análise dele. Com 2 vídeos, assim, de 2 lances. Porque foi um jogo muito característico. E a gente talvez não consiga, obviamente, plotar uma parte técnica, consiga projetar um desempenho individual de um jogador ou outro, mas pela maneira completamente específica que a equipe do Maringá jogue, talvez coletivamente seja um jogo meio que não vai ser utilizado, sabe? Como referência. Eu acho que isso vai ficar muito para o individual, para o técnico, porque o Náutico só vai enfrentar outra equipe que joga dessa forma se pegar o Maringá de novo. Não tem hoje, talvez no Brasil, talvez não tem no Brasil hoje uma equipe que jogue semelhante ao Maringá. Assim, não tem. E aí a gente vai falar um pouco disso. Só trazendo alguns dados do jogo antes. Foi 53% de posse de bola para o Náutico, 47% para o Maringá, um XG de 0,79 para o Náutico
e 1,55 para o Maringá. E aí eu acho que muita gente pode se assustar e até, porra, então o Maringá deveria ter ganho o jogo, seria o resultado justo. Eu digo que não, por quê? O gol foi de pênalti. E aí, quando tem um pênalti, o XG daquele pênalti foi 0,71. Se eu fizer a conta rápida aqui, esse 1,55 tirando um gol de pênalti, que o XG é muito alto e, na minha concepção, é meio irrelevante você contar isso na partida, porque não é uma chance de gol criada, né? É tipo... Desculpa interromper. O XG ele tem alguns problemas, óbvio, né? Tem. É um dado, uma taxa, né? Mas tem alguns problemas, assim, é bem visível. Inclusive, eu acho que uma hora vai evoluir, viu? Acho que o futebol ele está começando a trazer esses dados mais profundos. E aí eu vou lembrar do beisebol, que sempre trabalhou isso. Mas o beisebol nunca ficou parado. Mesmo já trazendo dados muito profundos, conforme o tempo foi passando, eles trouxeram dados mais profundos ainda. Eles trouxeram a aprimoração daquele dado. Uma coisa que pode melhorar no XG é depois eles começarem a tentar contabilizar nessa taxa questão de o quanto livre estava o jogador na hora da finalização. Porque essa taxa, para quem não conhece, ela vem sobre aonde foi a finalização. O local ali, geralmente dentro da área, mas fora da área conta também, mas acho que ela tem isso, não tem, João? Eu ia falar, isso aí ela já conta, Tati. O que eu acho que... Quantos adversários tem no caminho? Quantos adversários, é meio que uma projeção de o que aconteceu naquele lugar, de outras jogadas e tal, e de quantas saiu o gol. Tá, mas não, aí pronto, eu só não sabia que tinha esse negócio da questão de quantidade de jogadores. Tu falasse que a do Náutico foi quanto? 0,79. Veja, 0,79. O lance de Marco Antônio, meu amigo... Tem resposta já. Se não for pelo menos 0,5 ali... Quer resposta? Diga. Existe o XG, que é a finalização antes de acontecer. Que situação estava? Como foi a jogada? A situação, isso aí tem uma metrificação. Só que existe outra métrica, que é o XGOT, que é depois que houve a finalização, qual foi a chance daquilo ser gol? E aí de marcar o tipo da finalização, né? O local onde foi finalizado. E aí, beleza. Depois do chute. E aí, essa de Marco Antônio, ela sai de 0,08, ou seja, 8% de chance de gol, para 0,49. Ou seja, conta que o chute de Marco Antônio foi bom para a métrica da inteligência artificial. Eu também acho que foi. Eu acho que foi tu que criticasse essa finalização, não foi? Eu não acho que foi bom. Não, foi mérito do goleiro, foi bem no lance também. Eu achei que foi uma finalização boa, velho. Talvez ele, no corporal dele, ele tinha cantado o canto. Eu acho que ele podia ter ido mais. Um passinho a mais. Tinha muito espaço, pô. Sabe aquele lance de Renato Augusto? O que tu citasse, João, foi bom, porque eu estava falando do beisebol. Do beisebol aconteceu exatamente isso. Tinha uma taxa que era muito conhecida, era como se fosse esse XG, que se chamava FIP. Aí, depois de um tempo, veio o XFIP, que é uma coisa mais aprofundada. Você não deixa de utilizar o primeiro, mas esse segundo já dá uma visão com outros elementos. Então, esse XG para o XGOT já é uma evolução e, às vezes, não para por aí, não. Às vezes, daqui a pouco aparecem outros elementos. Isso, e aí, sobre o chute de Marco Antônio, você lembra daquele lance de Renato Augusto contra a Bélgica? Que ele chuta para fora, que ele vira o pé, e aí ele dá entrevista dizendo que muita gente olhou para ele e falou: porra, Renato, mas por que virou o pé? Coloca no canto. E ele ri e fala: minha gente, se eu jogo no canto a bola aberta, sem ser virando o pé, Courtois pega de cambalhota e sai fazendo brincadeira com a bola, porque era óbvio que eu ia fazer aquilo. Eu acho que foi mais ou menos aquilo que Marco Antônio fez, sabe? Ele jogou a bola no lugar que estava todo mundo esperando. E aí isso deve ter facilitado, não que tenha sido um chute ruim. Tu fala que a turma achava que Renato Augusto devia ter dado aquele tapa no canto esquerdo do goleiro. Isso.
É o que ele diz, não. né? Ele fala isso. Não. E ele fala isso em eu entrevista. concordo com ele aí. Aí o goleiro tá esperando esse chute aí, pô. Justamente. Porque tem aquela coisa da finalização óbvia. Eu vi num corte de um podcast. Teve que uma Alex defesa do Santos- goleiro do time que jogou contra o Real Madrid hoje. Foi isso, né? Teve uma finalização óbvia, que o cara pegou em cima da linha uma bola lá. Ele se jogou antes e falou, ele vai estar ali. Ele foi lá e pegou. Ó, eu vi Alexandro Chapa, aquele atacante que jogou no Vasco, jogou acho que no Grêmio também, jogou no Sport também. Irmão de Richardson, né? Oi? Irmão de Tá falando Richardson, do exatamente. Irmão de Richardson. Ele dando entrevista, ele falando assim, o cara perguntou a ele o que ele achava daquele lance de Diego Souza. Ele estava naquele time, né? Se Diego Souza tinha perdido aquele famoso gol que ele ficou na cara de Cássio e Cássio pegou o chute de Diego Souza. Ele falou o seguinte, ele disse, olha, veja só, a finalização de Diego Souza, ela foi uma boa finalização, mas aquilo ali era o que eu faria. Eu faria exatamente o que Diego Souza fez. Agora, eu não sou Diego Souza, pô. Diego Souza poderia ter feito algo diferente. Talvez ali, Cássio, ele foi no básico, tá ligado? Ele se botou a menos que Diego Souza. Alexandre, eu acho Alexandre mais finalizador que Diego Souza. Não, Diego Souza foi mais jogador. Agora, Ronaldo. Não, mais finalizador. Não, mas foi o que ele disse, na verdade. Ele disse que ele fazia exatamente do que Ronaldo Fenômeno driblaria o goleiro, né? Aí é outro nível. Dando 15 pedaladas antes. Né? Não existe mais driblar o Mas goleiro. aquele tapa ali de Diego Souza é o tapa de segurança, pô. Ele fez o. Assim, sim, exatamente. Foi por isso que o Alexandre fez. Eu faria exatamente o que o Diego Souza fez. Agora, aquilo ali entra 85 de 100. Aí. Mas o atacante diferenciado, ele pode fazer outras coisas. Ele pode driblar o goleiro, ele pode fazer uma movimentação para o goleiro se desequilibrar. Ele pode. Tu e o próprio Alexandre estão menosprezando demais o Alexandre. O Alexandre é um grande centroavante. Não, foi ele próprio, né? Então, talvez Marco Antônio tenha feito o que outro volante faria também. Eu posso estar cobrando demais uma finalização ali. Esse é o meu ponto, João. Eu não vou esperar de Marco Antônio algo diferente, tá ligado? Por isso que eu achei a finalização o quê? É porque é aquela coisa, velho. Quando você fica de cara a cara com o goleiro, a turma só faz duas avaliações. Foi gol ou não foi? Não importa o que o cara fez. Se ele tiver... Por exemplo, lembra de Léo Mago, o gol que ele fez contra o Ipiranga? O goleiro pega aquela bola, pô. Ele quase que perde o pênalti, mas a bola entrou, pô. Então ninguém fica dando foco no fato dele ter batido. Ele bateu o pênalti mal. Ninguém liga. A bola entrou. A mesma coisa é Marco Antônio. Se a bola entrasse, ninguém tava nem aí se a finalização foi boa, foi ruim, foi mais ou menos. A turma só avalia se foi gol ou não foi. Mas eu tive a impressão da finalização ser boa. Não, eu acho, tipo, na hora eu achei o que eu falei aqui, né? Mas também não vou crucificar. Ele poderia pensar em outras alternativas. Você está falando daquele lance de Marco Antônio que ele perdeu nos primeiros minutos? Porra, aquilo ali não se perde, não. Eu acho que mesmo para ele tem que fazer o gol. Assim. Tu viu também o lance, Chapo? Foi mais mérito do goleiro? Foi o quê? O goleiro foi muito feliz, velho. A gente vai ver o lance. Vai ter aqui. Eu acho o seguinte. Antes de ver o lance, deixa eu só dizer o seguinte. É a obrigação dele fazer o gol. Eu não achei a finalização horrorosa. Agora, não tem como o goleiro não receber mérito também. Agora, também não tem como eu dizer que o mérito é todo do goleiro, pô. Dizer o seguinte, olha, Marco Antônio foi perfeito. Não, perfeito ele não foi, não. Eu achei uma finalização ok. Teve a infelicidade do goleiro ir bem na bola. Não, mas só voltando aí, só em uma estatística que eu achei interessante aí, duas, na verdade. O Maringá teve apenas 2 defesas do goleiro. Se eu não me engano, as 2 são no primeiro tempo. Esse chute de Marco Antônio e o chute de Patrick Alain. Os 2 vão estar aqui, então mostra... obviamente é defesa, né? Não significa chute. Chute o Náutico deu 12. Mas que gerou defesa só esses 2, e aí tem 2 gols também do Náutico, né? Então, que dá para contar. E Muriel fez 6 defesas. O Náutico
desarmou 9 vezes o Maringá e o Maringá desarmou só 4 no Náutico. Então isso aí é também uma chave gigantesca para a partida ser ganha pelo Náutico. Tem um número aqui que eu não vou saber de cabeça, porque eu peguei no iScout e a forma que o iScout monta é meio ruim. Só que em relação a duelo, até daquela diferença do primeiro tempo para o segundo tempo, pronto, eu deixo para falar isso lá, quando a gente for comentar a diferença que vai ser melhor. Para a gente ir para o vídeo, falar um pouquinho também do jogo, né? O Maringá, ele molda o jogo para ser jogado da forma que ele quer, né? Porque, não da forma que ele quer, mas assim, como ele joga com marcação individual, e é uma marcação individual o campo todo, o campo inteiro, você não pode ir para o jogo do Maringá para jogar o seu jogo normal. Você tem que fazer alguma coisa para tentar manipular o time. Você não consegue jogar com os seus 2 pontas abertos, o seu centroavante, sem aproximação, sem movimentação, não dá. Provavelmente você vai requerer assim, uma capacidade física muito grande do seu time, e você não vai conseguir jogar. O Maringá faz isso com muitos times, quando os times vão de bobo, né? Assim, sem se moldar para o jogo, para a partida específica. Então, tiveram algumas diferenças no jogo do Náutico que foram bastante claras. Assim, primeiro, o Náutico não saía jogando. O Náutico não tinha construção, basicamente, por baixo. Por quê? Porque o Maringá marcava individual e tinha um jogador com um zagueiro, tinha um jogador com lateral, tinha tudo certinho para acontecer uma roubada de bola num local mais avançado do campo. Então, o Náutico priorizou muito as bolas longas. E aí vai ter uma diferença do primeiro e segundo tempo, né, que a gente vai comentar, mas o Náutico alterou isso, o Náutico alterou a movimentação dos jogadores. Então, por mais que a gente já visse Kelvin de vez em quando aparecer com Vinícius para tabelar, esse jogo foi completamente diferente. Esse jogo, Kelvin apareceu na ponta esquerda, pisando na linha. A gente viu Vinícius na meia direita, praticamente pisando na linha direita. A gente viu o Patrick Alain rodando o campo todo também. A gente viu o Marco Antônio com leitura de não só atacar um espaço, mas atacar um espaço fazendo um drible de corpo no adversário, porque o Náutico precisava vencer duelo. Para o Náutico ter uma chance, todo adversário, basicamente, tinha uma barreira. E era uma barreira extremamente clara. E aí eu estou com a escalação do Maringá aqui, porque é uma marcação individual tão sólida que dá para fazer exatamente isso aqui. Ó. Vamos lá. O Maringá jogava com 3 zagueiros, com a linha de 5, com 2 alas, né, e 2 atacantes. Então, Ronald, que era o zagueiro pela direita. Ronald marcava Vinícius, era o número 3. Vilar, o número 4, marcava Bruno Mezenga. Juan, o número 33, que era o zagueiro pela esquerda do Maringá, marcava Kelvin. Cristóvão, o ala direito, marcava Igor Fernandes. Vitinho, marcava Igor Pereira. Buga, marcava Patrick Alain. Pingo, ficava em Marco Antônio. Matheus Moraes era em Carlinhos. Júlio marcava Matheus Silva. E Edson Negueba marcava Buiú. Então, se Buiú fosse até a área do Maringá, Edson Negueba tinha que estar nele. E estava nele. Marcava lá. Se Bruno Mezenga tivesse no meio campo, pela direita, completamente longe de onde seria a sua posição, ele ia até lá. E o que é que isso acontece? Isso molda o Náutico com isso, marcação individual. Tem, obviamente, como tudo no futebol, tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens. Por quê? Eu consigo moldar onde você vai estar. Porque se eu levo o meu lateral direito, que tem uma marcação individual, por exemplo, a não avançar, talvez o seu ala ele não recue também e forme um buraco na sua defesa. No gol, a gente vai ver o gol do Náutico, é manipulação de espaço. Então, aqueles espaços, aqueles lances que a gente viu, o Náutico ter um gol livre para finalizar,
um lance que é completamente atípico, não é coincidência. O Náutico, o Maringá não era um time horrível e, meu Deus, que time ruim. Ele deixa realmente a área livre. É porque cada jogador tem o seu senso de responsabilidade. Cada jogador tem o seu atleta ali designado para receber a sua marcação. E se não for um caso muito, assim, de vida ou morte, eu não saio do meu. Inclusive, se eu estiver vendo um jogador vindo no meio de campo e ele estiver indo em direção do meu goleiro e o meu jogador abriu, dando espaço mais ainda para ele entrar, eu vou marcar o outro, velho. Eu vou marcar o outro, porque tem um outro cara que é a responsabilidade dele. Então, você faz batalhas individuais o jogo todo e geralmente ganha quem bate mais, ganha quem consegue recuperar a bola, ganha quem se sobressai, geralmente fisicamente. E aí o jogo vira isso. Eu vi Vinícius Furlan, mandar um abraço aí para Furlan, nunca mais citou ele aqui no programa, mas quem é a audiência mais antiga sabe quem é Furlan. E Furlan, pouco antes do jogo, ele botou lá no grupo do Timbucast, ele colocou isso, que o Náutico ia precisar hoje dar umas pancadinhas. Ia precisar chegar firme, fisicamente, que seria algo assim crucial para ser bem sucedido na partida. Porque tu vai ter que passar, tu vai ter que ganhar aquela segunda bola, tu vai ter que se matar para ter a bola, para conseguir manipular o espaço, porque senão eles vão te amassar. Porque esse joguinho de 1 contra 1, contra 1, contra 1 é bom para quem está acostumado a jogar ele. Só que ninguém está acostumado a jogar isso. Ninguém é acostumado a jogar contra time que marca individual, porque não existe praticamente. Eu acho que a Atalanta, de Gasparini, ele fazia muito isso. E chegou até a dar trabalho numa Copa contra o Real Madrid, que eles fizeram na final, porque é chato, pô. Eu nem acho que a Atalanta marca individual o campo todo. Acho que tem alguns encaixes. Então, é muito diferente a forma. É uma forma, não é autoral, mas é uma forma quase única de jogar na competição. João, Que o treinador do Maringá faz bem. eu acho que é o tipo de sistema que ele só consegue ser eficiente quando você realmente está muitos anos na frente de um clube, né? Que é o caso do Maringá, né? Exato, e Hélio cita isso, né? Hélio fala na coletiva que é um conjunto de 2 anos. Então, assim, é extremamente importante você citar isso antes de falar do jogo, porque, velho, é muito diferente. Não tem como você fazer uma análise do jogo sem falar, o Maringá marca individual, tá? Tem que ter esse disclaimer. Tem que falar um pouquinho do Maringá, porque não dá, é impossível, é muito diferente. É muito diferente. E por isso que eu falo, Ati, que tipo, talvez o coletivo nem dê para você utilizar tanto em outros jogos, sabe? Porque foi tão específico para um tipo de jogo tão específico que você vai usar algumas coisas, mas talvez a maioria você tenha que tomar muito cuidado para utilizar em outras partidas, porque não vai se repetir alguns lances, não vai se repetir alguns espaços que são criados. E aí a gente pode ir para o jogo, pode ir para o vídeo. Agora, Renato, eu vou precisar que tu pause em algumas vezes, tá? Tudo bem. Esse aí já é um primeiro lance aí de lateral para o Náutico. Olha Kelvin. Isso é Kelvin. Primeiro minuto de jogo. Aí pode pausar agora. Ronald tá em Vinícius. Esse cara que tá marcando o Vinícius aí é um zagueiro. O número 35 tá com o Marco Antônio, dá para ver, que é o 35 que tá marcando o Marco Antônio, que tá avançando. Igor Fernandes está avançando também com seu marcador, o Cristóvão. Patrick Alan está encaixado também no número 14, que é o Pingo. Buiú já está descendo ali do outro lado e o Negueba vai estar. E aí eu peço para prestar atenção muito só em Marco Antônio nesse lance. E em Mezenga também, porque tem a ajeitada de Mezenga. Mas, velho, olha como é uma disputa que não é contabilizada em número, não é muito vista, nem nada, mas como o Marco Antônio, com um drible de corpo, ele faz o espaço acontecer. Ele tira a marcação dele e aquele espaço que estava livre, porque o Vinícius está puxando uma marcação de um zagueiro no meio de campo, está puxando isso e vai aparecer um espaço no meio para a finalização do Marco Antônio do nada. Só que não é do nada, são várias manipulaçõezinhas que estão acontecendo
São vários dribles de corpo que vão fazer o Náutico chegar à chance de gol. Pode dar play. Presta atenção só em Marco Antônio. A bola vai voltar, ele continua com a marcação individual dele. Volta para Vinícius. Agora, olha ele indo, olha o come. Acabou, velho. Vocês perceberam a mudança de direção? Não tem mais marcação, porque o zagueiro, que é até o zagueiro pela direita, ele tá marcando o Kelvin. O outro tá com o Vinícius lá, ó. Ele tá dando bote em Vinícius. Cristóvão tá com o lateral. Então, o Marco Antônio ter conseguido ludibriar um jogador... Dá para pausar, Renato, por favor? Marco Antônio ter conseguido dar esse corte aí, ó. É porque ele tava fazendo uma corrida lateral, né? Depois ele virou, ele mudou o direcionamento, né? E pode ver que é na hora que o jogador tá olhando para a bola. Na hora que o jogador do Maringá, ele olha para a bola, ó, ele tá olhando para a bola, perdeu. E aí Marco Antônio sai podia ter avançado um pouquinho mais aí, velho. De frente pro gol. E aí a gente vai ver a mesma coisa acontecendo nesse lance. Ó, o Igor Pereira ganhou a bola rápido, segunda bola, e aí saiu também um chute do Patrick Alan com o Vinícius pela direita. Então é mais uma jogada, mais uma vez a marcação individual aí. Pode pausar, Renato, por favor? Pode voltar um pouquinho, só no começo do lance. Pode pausar agora. Por que o espaço existe? Por que Igor Pereira consegue correr por tanto tempo sem ter ninguém? Se o Maringá está praticamente individual. Olha o Igor Fernandes marcado. Aquilo ali é o ala pela direita do Maringá. É Cristóvão. Teoricamente, Cristóvão ocupa aquele espaço. Igor Fernandes. Ele vai ganhar. E o zagueiro pela direita vai chegar em Vinícius, né? Vai chegar em Vinícius. E Vinícius rapidamente faz a parede. Então, vê. Olha o número 21. Pronto, esse lance é perfeito. Dá para ver quase todas as marcações individuais. O Matheus Moraes estava no lado de Carlinhos. Igor Fernandes está com o número 2, o número 7 está em Marcos Ítalo, o 35 está em Marco Antônio, o 3 está em Vinícius, Igor Pereira ganhou do dele numa tabela. Tanto é, João, que esse tipo de lance, geralmente quando você dá uma arrancada assim, que você vai chegar no gol sem drible, você já é o jogador mais avançado do time. Veja que aí, até Marco Antônio está na frente. Quem é esse 21? Patrick Alan ali é o 20. Pronto, tem Patrick Alan à frente, tem Vinícius à frente, tem Marco Antônio à frente, provavelmente Mezenga está ali à frente também. Kelvin está à frente também. Kelvin está à frente também. Então, veja, é muito a característica do time, né? Aí vê, o zagueiro veio com o Vinícius até o meio campo e ele iria para o Vinícius, com o Vinícius até a área do Náutico, se fosse necessário. Não foi porque foi no meio de campo, não. Se Vinícius fizesse que nem Cook e saísse no meio do jogo, pegasse um carro e fosse embora, tu acha que ele ia também? Ele ia fazer o quê no campo? Não tem nada a fazer mais. Acabou. E aí, Igor Pereira consegue. Olha quanto tempo o marcador ele demora para sair. E aí, Igor Pereira dá um chute ali na dividida, um chutaço. Inclusive, deixa eu pegar aqui o XG desse gol, é de 0,01. 1% para sair o gol daquele chute. Então ele ganha da corrida, demora muito para o outro chegar. Não tem muito zagueiro na área, não tem cobertura, não tem nada. E aí faz sentido ser um XG tão baixo, até porque eu, na hora do lance, eu acho que ele foi muito feliz porque foi tipo uma dividida. Mas eu acho que o meu goleiro dá uma ajuda, né? Dá. Eu fiquei com essa impressão também. E eu tinha citado aqui que o goleiro do Maringá é fraco. Eu tinha visto eu vou mostrar aqui o porquê que Atos está com essa impressão. Esse é novo, Atos. Ele chegou agora, acho que foi a estreia dele. Tem problemas de goleiro, né? Porque já está trocando. Sim. Vou mostrar aqui. Então, enquanto o Renato acha isso aí, é um lance que só acontece com o Maringá, pô. Porque a manipulação consegue acontecer. E que bom que o Náutico foi ligado para esse jogo. Que bom que o Náutico não tentou replicar a sua partida, porque provavelmente ia se lascar. Ó,
Foi muito forte, tá? A bola não foi fraquinha, não. Mas eu acho que ajuda também. Deixa eu colocar em velocidade lenta. Ó. Meu goleiro ajuda aí demais. A bola passa entre as mãos dele. Ele já se ferra também na movimentação. Ele é pego no contrapé. Essa movimentação que o goleiro faz com os pés, esse balanço. No momento que ele faz um balanço um pouco mais para a direita, vem um chute. Aí, quando ele tenta se recuperar, aí soma o balanço que pegou no contrapé, no contrapé do balanço, tá, gente? E também passou entre as mãos dele. Então, tem ajuda aí, mas é um gol completo de mérito do Náutico, assim, em relação à marcação individual. E aí, mais uma vez, nesse lance é um pouquinho atípico, porque o marcador de Vinícius, ele tá atrás. Dá para voltar, Renato? Só um pouquinho, só no começo da jogada. Pode pausar aí. Como foi uma jogada de contra-ataque e o Maringá tava lá, o marcador de Vinícius é o último cara do Maringá que está aparecendo ali, na linha mais próxima do gol do Náutico. É o número 3 deles. Ele está muito para trás e fica a incumbência da marcação de Vinícius de outro cara. E aí ele tem essa troca. Mas mesmo assim, foi meio que uma marcação individual. E eu acho engraçado nesse lance perceba o senso de responsabilidade do número 3, o Ronald, para o outro jogador do Maringá. Olha como ele se sente muito mais pressionado a retornar do que todos os outros companheiros. Se der para pausar. Olha onde ele está. Ele é o último. Ele vai, ele corre. E ele passa. E ele acelera o passo. Vilar, ele é atraído por Mezenga. Foi até o que eu falei. Quer dizer que o cara que recupera a bola era o marcador de Vinícius, era? Era o marcador de Vinícius. Meu irmão, que recupera ele. Isso aí é tosco. Meu irmão, o cara tá a 30 metros de Vinícius. Se não fosse ele, Vinícius faria o gol e todo faria o gol. Porque, olha, e também se você olhar para Vilar, o marcador de Mezenga, que o cara tá abre. Vinícius. Mezenga abre e o zagueiro vai com ele. Ele deixa o... Tu acha, João, que isso ajudou no fato de Vinícius não ter ficado esperto para esse bote vir ali de trás? Eu acho que ele não esperava que tivesse ninguém, não. Era o passe em Mezenga. Quando ele, antes dele, em vez dele ir para cima, quando ele viu o zagueiro abrindo, ele falou, oxe, vou entrar com bola e tudo agora. Só que ele não esperava que o cara tivesse recuperado tanto para trás, né? E aí, mais um lance, se eu falar que eu lembro que lance é esse, eu tô mentindo. Mas, assim, lembrei. É o de Vinícius. Velho, olha onde o cara tá. Vinícius tá pelo outro lado, pô. E ele tá ali. E o Náutico vai com o Kelvin, vai atacar o Buga. Ele se distrai, ó. Patrick Alain, ele fica livre porque o marcador dele afundou. Esse lance aqui, velho. Olha quando o Kelvin recebe a bola, que ele consegue... Clareou pra Kelvin. Não foi esse não, né? Agora, clareou para Kelvin. Ele tinha um espaço aqui por entre os marcadores que era para ele invadir a grande área. E ele não fez isso. Não é fácil não, Renato. Não, mas peraí. Olha, não pode tirar mérito de Kelvin nesse lance, não. Pelo amor de Deus, pô. Aí também é foda. Ele era para chutar, ele puxou pro lado. Não, velho. Não, que chutar, Renato. Tá jogando muito videogame já. Olha, meu irmão, eu acho o seguinte, a gente já tá... com pouca paciência com o Kelvin. Aí o cara faz uma jogada dessa, entra dentro da área, acha pra ficar lá. Pegou a bola aqui, ó. Pegou a bola. Aí, a hora do chute, ó. Puxou pra dentro. Nessa hora, a galera ficou puta já, velho. A galera tá puta porque a galera não entende porra nenhuma, pô. Pelo amor de Deus. Peraí, pô. Você tá analisando muito fácil vendo pela tela da TV, porra. Imagina quem tá na arquibancada. Não, pô, mas o cara... Sim, porra. Mas o cara vai chutar dali de canhota, porra. Não dá, velho. Não dá, pelo amor de Deus. Inclusive, essa quantidade de inversão de Vinícius com Kelvin, João, já foi para tentar confundir essa marcação, né? O zagueiro ele vai, e olha, o volante que marca Patrick Alain, ele acaba indo para marcar a pequena área e esquece um pouquinho Patrick. Esse lance é engraçado, velho. Pode passar. Isso aí é segundo tempo, Atos. Então a gente vai ter o disclaimer já, mas eu acho que esse lance ele faz mais parte do primeiro tempo do que do segundo.
e dá para explicar a marcação individual. Um contexto. Isso aí já tinha rolado a substituição, tá? Então, Júlio marca Ryan. E, meu irmão, olha Júlio. Marcos Ítalo tá com a bola, então o marcador de Marcos Ítalo nem era Negueba mais, porque Negueba teve a substituição do Maringá e Negueba foi para o meio. Então, o marcador de Marcos Ítalo é outro. E olha para Júlio. Ele vê Marcos Ítalo indo com a bola. Se dá para dar play aí, Renato. Ele vê. Na verdade, não, vai, eu vou avisando. Pausa aí. Pausa agora. Ele não vai, pô. Ele fica olhando, ele olha pro cara e tipo, meu irmão, isso aqui não é meu não, isso aqui é teu. E o cara dá uma... Ele finge que vai, não vai, e aí o número 7, se eu não me engano, número 21, Vitinho, ele cola em Igor Pereira, e Ryan tá ali meio que livre. Ryan tá com o Júlio. Olha a diferença de Júlio para agora do que quando o Ryan vai se apresentar para tocar na bola. Olha o senso de urgência. Com o Marcos Ítalo na frente dele, ele não estava nem aí. Ele disse, isso aqui não é meu não, irmão. Isso aqui é de outro. Agora, olha quando o Ryan vai pegar na bola. Se der para dar play agora. Ó, vai acontecer a troca. Aí agora ele vai, ó. Ele vai para a marcação. E aí, já era. Teve uma chance aí de gol clara para o Náutico, que agora se der para pausar já, Renato, porque agora é segundo tempo. E aí, segundo tempo, onde as coisas mudam, onde tudo altera, onde o jogo que, na minha opinião, estava mais engraçado do que qualquer outra coisa. Assim, eu gostei muito de ver esse primeiro tempo, porque assistir nos aflitos acontecer essas manipulações, acontecer esses espaços, assim, foi certos momentos engraçados, mas aconteceu no primeiro minuto de jogo, do primeiro minuto do segundo tempo, um negócio que já me deixou meio talvez de merda, que é cartão amarelo para Igor Pereira. Tem uma movimentação, né, no Maringá, o Edson Negueba, ele sai da ala direita, da ala esquerda, foi mal do Maringá, e aí ele vai para o meio de campo, e aí ele começa a incomodar mais, e logo no primeiro minuto do segundo tempo, Igor Pereira, ele faz uma falta, sofre o cartão amarelo, e aí o Náutico talvez perdeu o seu recuperador de bola. O Náutico perdeu uma força ali de marcação que estava deixando o Náutico jogar. Por quê? Percebo que no primeiro tempo não tem nenhuma jogada de construção de trás do Náutico. O Náutico não saiu tocando a bola para achar o espaço, nem nada. Era quase sempre de uma bola quebrada, acontecia uma disputa, aquela disputa acabava ficando com o Náutico, e agora eu vou utilizar esse acabava sem dar nome aos bois, tá? Mas acabava ficando com o Náutico e o Náutico, a partir dali, construía um ataque. E isso repetia muitas vezes. O Náutico ganhava muito as primeiras bolas, né? Quando o Maringá dava o chutão, o Náutico conseguia recuperar, tanto com o Carlinhos quanto com o Matheus Silva, e aquela bola acabava ficando no pé do Náutico. E o Náutico ia acumulando chance, o Náutico ia conseguindo chegar, o Náutico ia conseguindo ter perigo. No segundo tempo, a partir desse amarelo para Igor Pereira e pelas modificações do Jorge Castilho, o técnico do Maringá, as coisas se invertem um pouco, porque o Maringá, assim, já estava perdido o jogo praticamente, então o cara foi para cima. Ele individualizou ali também praticamente o campo de ataque do Náutico, então ele colocou 4 jogadores de frente, praticamente, assim, tinham 4 atacantes, basicamente. Então, a área do Náutico, aquela primeira bola, ficou muito difícil de ser ganha. A gente tem críticas a Carlinhos, eu acho que ele é a Ryan também, acho que eles têm muitas falhas, só que ficou muito difícil também. Obviamente, não estou justificando dormida, tá ligado? Não estou dizendo que dormiu por causa disso, mas a partir do momento que você coloca jogadores altos, jogadores fortes, para ficar sempre disputando a bola aérea com você, vai complicar. E aí eles começaram a ganhar a segunda bola.
E a partir do momento que eles ganham a segunda bola, o que o Náutico fez no primeiro tempo, não em questão de manipulação, mas em questão de repetidos ataques, passou a acontecer com o Maringá. E o Maringá chegando muito forte, com muitas pessoas, com muitos jogadores no ataque. Esse lance aí vai ser um exemplo disso, se a gente ver a quantidade de jogadores que estão entrando na área do Náutico a partir, mediante de uma jogada que é um ganho de uma primeira bola. O Náutico afrouxa um pouquinho a marcação, não chega tão junto, permite o jogador do Maringá girar, e aí tem um cruzamento na área, com a área do Náutico. Eu acho que esse lance é 5 contra 3. 5 contra 3 por Maringá. Tinham mais jogadores do Maringá entrando na área, 2 a mais do que do Náutico. Isso aí fatalmente vai dar em cabeceio do outro time. A não ser que tenha um erro de cruzamento, é muito difícil que não dê em cabeceio do outro time. Isso aí vai martelando, vai tirando confiança, vai deixando o time vivo. E aconteceu muito isso no jogo contra o Maringá e foi ficando muito perigoso o jogo para o Náutico. Se der para dar play aí, Renato. Aí, ó. Pausa agora. Veja, olha a área do Náutico. Quantos jogadores do Náutico tem? Espera aí. Na hora do cruzamento. Agora. Tem 3 jogadores do Náutico e 5 do Maringá entrando na área. O atacante e o Raí Nascimento que entrou e mais 4 jogadores. Isso aqui irmão, eu não consigo culpar o zagueiro de um cabeceio desse, sabe? Falta acompanhamento. Falta alguém acompanhar, falta entrar na área, falta ter alguém ali que é para pelo menos atrapalhar, sabe? Pelo menos chegar no corpo. Tentar cortar, tentar fazer alguma coisa, porque é muito complicado jogar contra a bola aérea nessa configuração aí de cruzamento na área. E aí, se der para dar o play. E aí, sai cabeceio do Maringá, uma bela chance para o time adversário. E aí, volta. De novo. Cabeceio de novo. Se der para contar, estava em superioridade novamente o Maringá. Tinha O cara 4... nem pulou, pô. E ele nem precisou pular. Então, cruzamento bom e pesando a área. Isso foi tudo mediante a quê? Mediante a recuperar a bola, a primeira bola, ganhar. E aí, aconteceu o quê? Muriel quebrou a bola, beleza, voltou para o Maringá. Ganhou novamente. Aí, houve a falta. Mas eles iam fazer basicamente a mesma jogada. Esse aí foi outro estilo de jogada também, que foi tentativa de ganho pessoal, na velocidade, e essa aí deu errada, mas teve outra que deu certo, que foi aquela bola para o Maringá. E o que aconteceu de novo? Perdeu a disputa. E perdeu a disputa no meio campo, meu irmão, é o Maringá atacando. Maringá, cruzamento 3 contra 3. 3 contra 2, na verdade. Porque Carlinhos estava meio fora do lance. O que aconteceu? Perdeu de novo a disputa. E o Maringá lá vai colocar a bola na área. Onde está o quê? 4. 3 jogadores na área. Volta um pouquinho aí, Renato. Volta um pouquinho aí. Mais um pouquinho. Vai voltando sem estar com play. Aí. Pronto, aí. Pô, eu quero ver o jogador aqui do canto direito. Volta. Não, agora. Porra, Renato. Assim. Calma. Deixa eu fazer aqui. Deixa que eu faço. Tá. Peraí. Depois desse cruzamento. Deixa o lance passar. Agora. Pô, o jogador sumiu ali, peraí. Sim. Meu irmão, olha que são. Você vê 4 na última linha do Náutico, mas na verdade você tem que contar esse também que tá recebendo a bola, porque ele tá na última linha. Na última linha. Meu irmão, são 5 jogadores. Assim, a não ser que você esteja com 3 zagueiros, você vai ter superioridade. E a dos Anjos falou disso, né? São 5 jogadores na última linha do Náutico, pô. Aí, se você contar os 3 que estavam na disputa para recuperação de bola aqui, ó,
1, 2, 3, a gente já tem 8 jogadores. Só resta 2 aqui pro resto do campo inteiro. Perdão. Então, veja. Isso aqui é futebol moderno, pô. Aí eu vejo algumas pessoas assim criticando assim o Náutico. Porque o Náutico e os zagueiros são muito adiantados. Eu já disse, é uma crítica errada citar isso. Principalmente se o Náutico estiver buscando um resultado. E se Isso é não um zagueiro. tiver... Oi? Isso aí é um zagueiro. Esse cara que tá em Vinícius aí é um zagueiro. Então, João, eu tô querendo dizer o seguinte, que muitas vezes, quando o Náutico toma um contra-ataque, aí se cita que os zagueiros do Náutico estão na linha do meio campo. Gente, linha do meio campo é coisa do passado, pô. No futebol hoje em dia, os zagueiros, numa situação dessa daí, buscando gol, os zagueiros estão na intermediária, pô. O meu problema, e eu acho que Hélio dos Anjos deveria ajustar, é que ele faz isso também, não assim, assim é o que tem mais de extremo, mas ele deixa também, tenta deixar o time no campo do adversário até quando está vencendo o jogo. Se você tiver vigor físico, ok. É porque parece que Hélio dos Anjos, João, ele busca, o sonho dele é estar vencendo uma partida com o Náutico aos 45 do segundo tempo, marcando a saída de bola, sem deixar o time nem conseguir chegar perto da intermediária de ataque defensivo do Náutico. Beleza, eu acho bonito também e eu acho que pode funcionar. Agora, se meu time, com os jogadores que estão naquele momento em campo, tiver capacidade física para fazer isso, aí eu acho que não foi o problema, principalmente depois dos 35. Nitidamente, o Náutico não conseguia mais fazer pressão na primeira linha do Maringá para impedir que ele trouxesse essa bola para o ataque. Então ele deveria ter reconfigurado o time. Aí baixado um pouquinho mais as linhas, trabalhando mais colocado mais o zagueiro. Eu acho que esse segundo tempo pediu mais o zagueiro, principalmente para poder tentar brigar por esse fato de o Maringá tá colocando muitos jogadores na última linha do Náutico. Quando o Samuel entrou, João, eu não lembrava nem a fisionomia do Samuel mais, porque faz tempo que ele não joga com a camisa do Náutico. Pela estatura, eu achei que era um zagueiro. É porque ele tá com problema de zagueiro, né? Já tinha entrado o Raio, eu não sei nem se tinha outro. Acho que Só tinha índio. índio. Só tinha índio. Então, eu acho que o Samuel até que serviu, mas que tava pedindo um zagueiro a mais nesse momento, tava. O ideal é que tivesse os 2 Samuel, ou então um Samuel e mais um zagueiro, um João Macho da vida. Tivesse no banco, eu botava nesse jogo. Botava para poder conseguir rebater mais essas bolas, principalmente aéreas, do time do Maringá. Deixa eu dar play aqui. E aí, essa quantidade de jogador na outra linha, isso aí vai gerar perigo. Aí o cara errou a finalização de forma bizonha. E o Náutico rifando a bola. E toma e rifa a bola. Agora, olha o que acontece quando o Náutico ganha. Bola nas costas da defesa, 3 contra 3, pô. Contra-ataque. Aí Caion... Esse foi o lance que Renato queria. Que Caion chutasse no gol, tá ligado? Meu irmão, Aí. só Cook fazia isso, Renato. Esquece, Chuta, Renato. Tem como chutar porra. daí, não. Chuta. Tem como chutar, não. Meu irmão, Renato queria que Kelvin chutasse naquele lance no meu tempo, vê queria como que são as Caion coisas. chutasse Bota agora. de É novo esse lance videogame, aí, não, pô. Bota de novo Tu aí o não lance, tem ó. uma- Bota de novo aí esse lance. Tu não tem Bota na bomba no pé pra acionar dali, não, pô. Calma. Deixa eu ver o lance. Bota de novo aí. Não tinha como. Olha, só Cook pra chutar daí. Vê. Eu tô vendo agora, obviamente, eu tô vendo agora esse lance pela imagem da transmissão. E eu concordo com você que realmente seria bem complicado. Ainda que o chute fosse fraco para ele tentar fazer isso. Mas é muito diferente a percepção da arquibancada, velho. Muito diferente. Por isso que... É absurda a diferença, velho. E eu não consigo me acostumar com a visão da arquibancada. Eu fico com uma análise completamente prejudicada quando eu tô no Saflete. E aí, esse foi um exemplo de ataque que eu coloquei positivo do Náutico. Por mais que tenha dado... Não deu em nada, né? O zagueiro cortou, foi... Não sei nem se dá para dizer que foi um passe ruim de Caion. Mas esse foi um exemplo de ataque que funcionava pelo tipo de jogador que o Náutico tinha no ataque. Só que, o que é que o Náutico fez muito nessa partida também, que acabou minando... eu acho que não vai ter vídeo disso, mas que acabou minando um pouco essa recuperação, essa continuação do Náutico com a posse de bola. É usar Hélio Borges como se fosse um centroavante.
para emular ele ser um centroavante fixo. E aí eu não sei se foi pedido do treinador ou se foi percepção do jogador. Mas Hélio Borges, nesse jogo, ele jogou por 33 minutos, tá? Ele teve 7 duelos aéreos. Daqueles que ele fica trombando no zagueiro para tentar ganhar alguma coisa. Sabe quantos ele ganhou? Chuta aí, Alisson. Rapaz, eu acho que ele foi mal nesse aspecto aí, viu? Ganhou nenhum, pô. Ganhou nenhum duelo aéreo, porque não vai ganhar. Vilar, era o zagueiro de Mezenga e virou o zagueiro de Hélio Borges. Teve 20 duelos aéreos. Sabe quanto eles ganhou? 19. Só perdeu um duelo aéreo. Então, se esse cara, que é um cara que é muito bom marcador de pivô, um cara que ganha muito duelo aéreo, ele tá ganhando isso, não coloque ele o Borges para disputar com ele nisso não, por favor, porque você vai inflar o número do cara. Então, acho que isso foi uma percepção ruim do Náutico, onde era para ter um ataque móvel, onde era para deixar o time do Maringá preocupado com o contra-ataque, virou um mar de perder bola. O Náutico perdia e propiciava o Maringá chegar mais, e aí ter aquele Deus nos acuda que a gente viu ali que aconteceu no segundo tempo. Olha, vamos para Igor Pereira agora, João? Só o comentário aí de JP que ele colocou, eu fico muito feliz quando o JP assiste. Ele me diz que assiste todos, né? Scout, mas eu vou acreditar só agora quando ele comentar. Ele dizendo que o time, na questão de Hélio Borges, não pode também ficar jogando a bola nele, no cara, tipo, para disputar com o zagueiro. Isso é muito verdade. Assim, é um erro do time do Náutico, de tentar o desafogo num lugar que, na verdade, não vai desafogar. Talvez piore a situação. E aí, o cara aí, eu acho que desbalanceou esse jogo para o Náutico no primeiro tempo e em parte do segundo é Igor Pereira, velho. Assim, que jogador. O cara é muito físico, é um cara que bate pra caramba também quando é necessário. Teve 2 entradas que ele deu no primeiro tempo, assim, que é bonito de ver. Que ele rouba a bola e machuca o adversário. É o ganha-ganha. Quando o juiz não marca falta, é lindo, assim. E aí fez um gol, a importância não precisa nem ser dita, acertou todos os passes que tentou, teve 3 de 7 duelos aéreos ganhos, perdeu a bola 3 vezes, perdeu a posse da bola 3 vezes, só uma no seu campo, e aí é o detalhe que eu acho que é primordial para mim, recuperação. Ele recuperou 13 vezes a bola para o Náutico, 9 vezes no campo do adversário. Então, aquilo que eu falei logo no início, do Náutico está conseguindo ganhar a segunda bola, recuperar, fazer o time se manter no ataque, foi Igor, pô. 9 vezes ele recuperou essa bola. Teve chance de gol que foi criada a partir dessa recuperação de Igor, porque ele se coloca fisicamente acima dos adversários. Então, assim, velho, muito importante jogador. O Náutico, finalmente, eu acho que agora ele vai ter a sequência como titular, porque é um cara que merecia, se não fosse lesão também que ele teve, merecia estar nesse time aí faz muito tempo, porque é peça primordial pro time, velho. Assim, o Náutico é outro time com o Igor. Assim, não tenho nenhuma dúvida em falar isso. Olha o mapa de calor dele. O mapa de calor dele é praticamente o campo todo, pô. Então, assim, é muito importante. Tem um videozinho pequeno aí, só para a gente demonstrar nessas recuperações. 1 minutinho o vídeo só. Como é importante e o que é que gera com elas. Essa aí vai ter a marcação. Igor já tira a bola do marcador, que seria um contra-ataque do Maringá, porque Matheus Moraes ia tomar. Igor recupera outra bola, chute de Patrick Alain. E a recuperação então, chance já foi de uma gol, assistência, né? Justamente. Já recupera Armando. Outro contra-ataque que ia surgir ali com o Vilar, e ele recupera e ganha falta. Mais uma vez, que poderia ser uma parede,
alguma situação de contra-ataque, ele pega e domina o jogo para ele. Então, o cara dominou as segundas bolas aí, que eu estou demonstrando nesses lances específicos, mas foram 9 vezes que ele recuperou. Mais uma vez, ó, olha a briga física dele. Ganha, vai no corpo, não perde a bola, abre o jogo na tranquilidade. Então, velho, ele tira a bola de ser um contra-ataque para o Maringá para ser uma chance para o Náutico, para ser uma chance para o Náutico recomeçar. E aí toda a impressão que a gente tem do Náutico atacando muito no primeiro tempo passa por ele. Exatamente, Eduardo. Exatamente, sim. Marca Não, em todos tem os que lugares. renovar com ele, velho. Tem que renovar. Eu renovaria tranquilamente. Assim, é um jogador difícil de ter, porte físico, de primeiro volante, assim, velocidade. Eu gosto muito do jogador e é em uma função difícil. Assim, se adaptou muito com o modelo de Hélio, eu achei. E, velho, assim, eu acho que, obviamente, ele tem muita importância na vitória do Náutico, porque, pô, ele fez um gol. A partida foi 2-1 e ele fez um gol. Mas, tirando isso, ele ajuda muito a equipe, ajuda muito o Náutico se manter atacante, né? Atacando.